de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quantas horas do relógio se demoram a passar. Que lindo, que lindo. É um prazer estar aqui para poder dividir com você um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Meu nome é Kátia, Kátia Rodrigues. Eu tenho postado algumas mensagens, algumas palavras de Deus, e o propósito de estar aqui é para que de alguma forma você seja tocado. Eu creio que testemunhos, eles tendem a edificar, glorificar o nome de Deus, mas ele arrasta multidões, né? E a intenção é que você reconheça o senhorio de Deus, o quão grande Deus é poderoso para poder transformar a sua vida, porque Ele transformou a minha vida. Eu venho falar de um testemunho de salvação e de libertação. Esse louvor que eu estou ouvindo, minha prima, eu tenho uma prima que eu amo muito. Aliás, eu tenho muitas primas que eu amo muito. E uma das minhas primas, ela veio trazer uma palavra de Deus. Ela me apresentou a Jesus um certo dia na minha casa por muita insistência. Então, se alguém hoje insiste em falar de Jesus para você, dá um pouquinho de ouvido. É Deus batendo na porta, sabe? Deus querendo entrar na sua vida. Dá essa oportunidade. Porque foi assim comigo. Um dia eu relutei tanto. Que evangélica, para, gente, por favor. Não quero nem esse povo na minha casa. Gente, quanto que a gente luta, pensando que as coisas do mundo são as coisas que nos trazem felicidade. A gente está completamente enganado. Hoje eu descubro o verdadeiro sentido da palavra ser feliz, de ter felicidade. Não que eu me torne melhor do que nenhuma outra pessoa. Não, eu passo por dificuldades, eu passo por problemas, sim, glória a Deus por isso. Mas sem Jesus as coisas eram difíceis. Com Jesus é tudo muito mais tranquilo. Você passa sorrindo com os mesmos problemas que você sabe que você tem Ele para te sustentar. E essa é a minha intenção de estar aqui. Eu quero falar para você que grandes coisas podem acontecer na sua vida. Basta você abrir o seu coração. Basta você dar uma oportunidade para ouvir uma palavra de quem está querendo falar de Jesus para você. Porque a gente só quer passar aquilo que é bom para quem a gente ama. E eu quero aqui hoje estar passando isso para você. Mesmo que eu não te conheça pessoalmente. Se eu te conheço, você sabe que eu te amo. Se eu não te conheço pessoalmente, saiba que Jesus te ama. Jesus te ama, e essa é a minha intenção, de mostrar para você o quanto Ele te ama. Mas você precisa se dispor para Jesus. Você precisa se abrir. Você precisa abrir o seu coração. Eu falo de um testemunho de salvação e um testemunho de libertação na minha vida. Como eu disse, minha prima me apresentou a Jesus. Duas primas me apresentaram a Jesus. E foi tremendo. E eu, ouvindo esse louvor, falei, meu Deus, eu quero esse Jesus para mim. Cuida de mim. Legal, né? Você saber que tem alguém assim. Eu vivia uma vida completamente desregrada, completamente equivocada da verdade. Vivia numa vida onde a palavra de ordem na minha vida era briga, confusão, um temperamento completamente aqueles que você não consegue nem chegar perto da pessoa, sabe? Intolerante, impaciente, prepotente, arrogante, não dava ouvido para ninguém, era eu que falava, eu que tinha a razão de tudo. E ai de quem viesse contra mim, ai de quem viesse contra aquilo que eu estava falando. Então, muitas vezes eu vivia esse processo da minha vida, e quando eu bebia, pessoal,
eu bebia. Eu bebia e fumava. Eu fumei e bebi por 26 anos, por longos 26 anos. E comecei a beber com 20 anos de idade, ao mesmo tempo eu comecei a fumar. E confesso que o processo do cigarro é muito difícil. É muito difícil. Para mim, muito mais difícil do que a bebida. Porque beber eu bebia final de semana, então ficava assim, sabe? Contando os dias para chegar final de semana e tomar aquela cervejinha. E durante todos os dias e o dia inteiro era cigarro, 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 cigarro. Eu costumava até dizer que eu achava até que cigarro era pior vício do que quem usa cocaína, né? Que eu acredito que a pessoa que usa algum tipo de drogas, assim, ela não usa com tanta frequência o cigarro conforme eu usava. Imagina que era uma dependência tão grande que antes de acordar de manhã eu já fumava um cigarro atrás do outro e mal apagava, já estava acendendo um cigarro atrás do outro, na dependência do cigarro. E eu vivi esse processo, esse longo, triste, duro processo por 26 anos. Eu via cigarro, ponta de cigarro na rua, eu tinha vontade de pegar, porque eu andei um período onde eu não tinha, estava desempregada, e como é que ia me sustentar? E o cigarro. Então, assim, eu tinha vontade de ver o cigarro, guimba de cigarro, quem não sei se você fuma. Guimba de cigarro são os cotoquinhos que ficam do restinho do cigarro, então eu ficava no chão e eu tinha vontade de pegar aquilo ali e fumar, sabe? Tamanha dependência, via as pessoas na rua pedir cigarro. Beber era coisa, não era tão menos pior, né? Mas eu me prevalecia da bebida para arrumar confusões, para adulterar, para... Meu Deus, quantas coisas erradas que eu fiz em consequência da bebida, quantas confusões, né? Quantas desavenças dentro de casa, quantos maus exemplos, quantas dores de cabeça e preocupações que não causei aos meus pais, quanta vergonha não fiz, né? E aí vem um processo lindo, né? Que é um processo que hoje eu entendo que é um plano de salvação de Deus na minha vida. Porque vocês imaginam que diante desse pouco resumo que eu estou falando, imagina você viver assim 26 anos, dia após dia, nessa dependência de cigarro, de bebida, de confusões, até que um belo dia, em 2017, em janeiro de 2017, eu decidi ir para a região dos Lagos, no São Pedro da Aldeia, na certeza de que aquele ano seria um ano diferente na minha vida. Seria um ano onde que eu, de repente, na oportunidade, estava desempregada há 2 anos, e lá eu iria conseguir uma oportunidade de trabalhar, morar lá. E assim, então legal, morar na região dos Lagos, vou embora para lá, vou tentar a vida lá. E fui tentar a vida na região dos Lagos, em São Pedro. Até que desse ano o carnaval foi em 24 de fevereiro. E eu fui para o centro de São Pedro da Aldeia, bebi muito. Quando eu vim embora, isso foi de um sábado para domingo, eu saí de São Pedro da Aldeia 3 horas da manhã para ir até a casa onde eu estava, onde que eu andei sozinha diante daquela estrada movimentada e deserta, movimentada de carros, deserta de pessoas, parava nas praias, completamente alcoolizada, e eu fui andando 3 horas sozinha até chegar na casa onde eu estava hospedada. E ali eu repousei. Quando eu acordei no domingo, dia 26 de fevereiro, à tarde eu olhei para o céu e estava cansada, com uma ressaca moral que é pior que tem. E eu olhei para o céu e falei com Deus. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um trato com o Senhor. Olha que tola, a gente fazer um trato com Deus. Se já não era plano de Deus tudo isso, era um plano da salvação. E glória a Deus por isso. E eu falei, vou fazer um trato com o Senhor.
E eu vou ver se eu consigo ficar sem beber até a Páscoa, 40 dias. E assim eu fui tentar, né? No dia seguinte, no dia 27, o dono da casa onde que eu estava morando, que era meu ex-sogro, ele veio a falecer. E eu tinha um carinho muito grande por ele. Então eu entrei, fiquei enlutada. E a semana veio, acabou o carnaval, a primeira semana eu não bebi. Na segunda semana eu ainda estava de luto, também não bebi. Quando eu me dei por conta, já tinham passado 15 dias. Eu estava em Cabo Frio, numa sexta-feira à noite. E falei, vou beber sexta-feira, né? Já era de praxe, ficar contando o final de semana para beber. E eu me lembrei do trato. Eu falei, caramba, o trato que eu fiz com Deus. E nesse dia eu tomei um refrigerante. Três refrigerantes. E eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu vi que não doeu tanto. Não doeu ficar aquele tempo sem beber, que eu achava que ia ser um absurdo. E não foi nada de absurdo. Eu falei, acho que dá para ficar 40 dias. E o tempo foi passando, e quando foi em março eu voltei para o Rio, porque não deu certo lá, e eu voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, já tinha acabado março, então dia 16 de abril seria Páscoa. Eu falei, opa, tá perto, agora tá perto, tá mais fácil do que eu penso. Dia 16 de abril. E passou a Páscoa. Eu falei, acabou meu trato, acabou, agora eu posso beber. Boba. Fui toda contente, esperando já a semana vir, né? O final de semana vir. Só que a minha sobrinha, ela tinha me convidado para ser madrinha dela, minha irmã evangélica. E eu falei, ué, mas tem madrinha evangélica? Minha irmã falou, não é madrinha, é só para acompanhar. E eu falei, tá, eu vou, não tem problema, eu vou sim. No dia 18 de abril, 2 dias depois da Páscoa. Eu fui pro batismo da minha sobrinha. Quando eu cheguei lá na igreja, eu estava sentada e minha sobrinha do meu lado esquerdo, mais 2 pessoas do meu lado direito. E eu comecei a ficar impaciente com aquilo tudo, que estava acontecendo algo estranho ali ao meu redor. E eu abaixei a cabeça. E quando eu abaixei a cabeça, eu vi 2 pés vindo. Quando eu fixei meus olhos, os pés, é como se os pés já tivessem passado por mim. E algo me impulsionou a levantar da cadeira, como se eu tivesse levado um choque. Sabe quando você senta em algum lugar que você leva um choque e você se levanta? E aconteceu isso. Eu levantei da cadeira, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém falasse nada, me levantei e saí, passei pelas 2 pessoas que estavam ao meu lado e fui indo em direção ao altar. Ali naquele altar, eu lembro perfeitamente, o altar era alto, era bem alto, então eu ficava olhando para o alto. E ali tinha um homem, que eu não sabia quem era aquele homem, e aquele homem começou a falar coisas que eu estava achando que estava falando para mim e de mim. E eu comecei ali na frente, sem saber se tinha alguém atrás de mim, se tinha alguém do meu lado, eu não sabia. Eu estava de olho fechado, só ouvindo o que aquele homem estava falando. Eu não sabia que aquele homem era um pastor. E ele dizia, você veio aqui, você está se perguntando, o que você está fazendo aqui, né? Se você não é nem dessa religião, o que você veio fazer aqui hoje? Eu falei, irmã, por que você fez isso? Ficar contando a minha vida para esse homem que eu nem conheço. E aí aquele homem começou a falar comigo, começou a falar coisas da minha vida, de religião, do meu jeito de ser, né? E ele começou a ministrar ali comigo, e eu não estava entendendo nada, eu estava achando que era coisas da minha irmã, que tinha falado com aquele homem. E aí eu sei que tocada, movida pelo Espírito Santo de Deus, que hoje eu entendo que o homem pergunta se eu acreditaria que naquele dia seria um dia de transformação na minha vida. E eu automaticamente levantei minhas mãos para o céu e criei que sim, que naquele dia eu acreditava que um milagre poderia existir na minha vida.
E assim sucedeu. E assim aconteceu que um milagre na minha vida, porque diante daquele gesto de levantar as mãos para o céu, aceitar a Jesus, o homem continuou falando comigo e eu não tinha noção se tinha pessoas do meu lado ou atrás de mim. Só que nessa hora já estavam, todas as pessoas que foram tocadas já estavam na frente, no altar. Inclusive quem estava comigo, família da minha sobrinha, meu filho, a minha mãe, as pessoas que estavam lá junto. E aí o homem falou: você está se perguntando o que você veio fazer aqui? É com você mesmo, você nem sabe, né? Porque você não vem nem preparada com roupa adequada para isso. Eu olhei para dentro de mim, olhei para minhas vestes e vi. Olhei para mim e falei: é comigo que ele está falando. Naquele dia, naquela hora, eu aceitei a Jesus e decidi ser batizada. E naquele dia eu fui batizada para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Eu fui batizada naquele dia. Foi uma festa, foi uma festa.